Pelo relógio do plenário, são 18 horas e 15 minutos. Boa noite a todos os presentes, bem como os internautas que nos acompanham. Sob a proteção de Deus, em nome do povo do município de Brumadinho, declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária, realizada no segundo período da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017 a 2020, que está sendo transmitida ao vivo. Convido a todos para a execução vocal do hino nacional brasileiro. Primeiramente, coloco em discussão a ata da reunião ordinária anterior, enviada previamente por e-mail a todos os vereadores. Comunico que a ata da extraordinária ocorrida em 19 de julho será enviada para os senhores vereadores por e-mail e discutida na próxima reunião, juntamente com a ata da presente reunião. Em discussão a ata. Encerra a discussão. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, doa por aprovada. Destina-se à presente reunião a apreciação dos seguintes projetos de lei: 50/2019, de autoria da vereadora Renata Marília Parreiras, denominação de ruas; 61/2019, de autoria da vereadora Alessandra Cristina de Oliveira, denominação de rua; 64 e 65, ambos de autoria do vereador Caio César, de identificação de veículos e uso de linha chilena; número 66/2019, de autoria do Poder Executivo; abertura de crédito, e ainda leitura de indicação, leitura do veto aposto pelo Executivo à proposição de lei 31/2019, leitura de projetos de decreto legislativo e apreciação do relatório final emitido pela CPI da Vale. Na forma regimental, passaremos agora aos oradores inscritos. Primeiramente, convido à tribuna o senhor Sirleno Gonçalves, que falará sobre trânsito, Rio Paropeba, Rio Manso e indústria.
Oi. Cumprimentando a todos, né, na presença aí do nosso querido senhor Toninho da Rivel, como gosta de ser chamado, né, com um trabalho espetacular aí à frente da nossa querida Câmara Municipal de Brumadinho, bacana, e todos os outros nossos queridos vereadores, né. O que me entristece, tem que seguir a pauta ali, mas só lembrando aí, né, sentindo a falta de alguns vereadores, cara, mas nem na condição nossa que nós se encontramos aí nessa cidade, pô, tomara que ele tenha justificado, e seja um bom motivo, é o que eu acho, que são muito bem pagos, é o que eu acho, né. Trânsito da cidade aí, gente, está um caos, tá, cara? A gente precisa, sim, isso é uma situação emergencial, né? A gente precisa, na verdade, primeiro, criar um grupo que conheça a nossa cidade, cara, né? A gente está trazendo pessoas aí para resolver daqui, pessoas para resolver dali, a gente tem visto um monte de gente estranha na nossa cidade, que não sabe nem onde que é o Zé Henrique, a verdade é essa, pô, né? Tentando resolver, cara. Mas eu acho que assim, você tem que partir dessa casa, cara, com um plano, né, ou um projeto. Nesse trânsito aí, cara, está sendo construída a ponte ali, isso é ilusório, cara, isso não vai resolver. O dia que fechou aqui um monumento aqui, eu mostrei o trânsito travado ali, ó, fechou o pirulito, travou tudo, travou a cidade inteira, você não ia para lado nenhum, não, eu até recomendei às pessoas, não vem pro centro não, cara, fica aí. Então isso aí é um caos, isso aí é um problema sério, eu acho que assim, tem boas cabeças aqui, tem pessoas que na verdade se importam com a nossa cidade, cara, e sinceramente falando, está dando dinheiro para dono de posto de gasolina, tá aplaudindo essa situação nossa. Essa é a nossa situação em Brumadinho hoje, né? Assim, a gente precisa emergencial, 13 cabeças pensando, a gente tem aí até final do ano aí, né, gente? Resumindo, aquela ponte ali vai aliviar, vai, mas não vai resolver, não. A gente precisa, na verdade, de um plano de contingência nesse trânsito de Brumadinho, cara. O caso contrário, a gente pode largar isso para lá. Que seja fiscalização, vamos começar a multar esses ônibus aí, vamos começar a multar esses caminhões de minério, vamos multar esse trem, vamos colocar o CETRANS para trabalhar e multar mesmo. Porque tá demais, cara, eu tô vendo uma hora com uma pedra dessa vai cair num caminhão desse, aí vai afundar uma família dessa aí, principalmente esse morrinho aqui de Superluna, cara. Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Tá demais, cara, eu vi uma situação outro dia ali, o cara é muito burro também, você me desculpa aí, você tava num carrinho aí, cara, com o seu focinho do carro lá, ô, velho, isso aqui ele tem hábito lá, não tinha nem o que fazer, não tinha não, cara, mas não tinha mesmo, né? Pedir para os condutores de cidade também, pô, tu vê um caminhãozinho desse da Vale, dá uma distância do caminhão aí, pô, não fica muito em cima, não. Problema do trânsito para lá, isso não é problema seu, não, mas dá aí a distância de segurança, isso é segurança sua mesmo, da sua família, bacana, cara. Tô te falando, hein, vai vendo. Vai confiando aí nessa Vale aí, com esse negócio de item de segurança aí, que a gente vê a segurança aí tem 4 dias, né? Mais um que se foi, mais uma vida, né? Essa é a nossa verdade, por quê? Falha mecânica, falha disso, falha, você tem desculpa para tudo, e no meu entendimento, cara, não tem mais conversa com quem morreu, não, a verdade é essa, pô, esse aí está preso, já era, né? Rio Paraupeba, cara, outra situação difícil, cara, estou triste com esse rio aqui, pô, ó, o rio ali, pô, de dia vocês vê o rio ali, pô, não vê? Eu vejo aí. Ô, velho, vamos urgentemente, os 13 vereadores juntos, que esse negócio de partido, não, só vamos todo mundo junto para cima dessa vale, pedir para limpar pelo menos o corredor da cidade aqui, pô. A gente tem conhecimento através da vereadora Renata Parreiras que nós temos 8 doenças nesse município, cara, aqui na nossa cozinha, aqui, ninguém faz nada, cara. Tá difícil demais esse trem aqui, sinceramente falando, tá lero, quando eu olhar essa pauta aqui, pô, ninguém tá preocupado com faixinha de rua, não, senhor. Mas não tá mesmo. Ninguém tá preocupado com quebra-molinha, não, senhor. Não tá, não. Está preocupado, vou falar com vocês, é com o trânsito da cidade, é com o Rio Paraupeba, a gente está preocupado é com a indústria, porque tá bom, tá me dando dinheirinho aí até o final do ano, tá certo, tá ótimo. Mas quer saber, pô, daqui 2 anos, pai de família que tem 3 filhos, tá suicidando, pô. Porque a gente toma atitude humana nessa cidade, cara. Porque a gente tá precisando de tudo humano, eu tô vendo um monte de mercenário que a gente está criando nesse município, aí todo mundo dia de vai. A gente está nem lembrando de morto, não, pô, a verdade é essa, tem 4 dias que morreu outro, se amanhã morrer outro, eu estou preocupado que dia que eu vou receber. Isso aí também é culpa da população também, de parar aquela ponte ali, vamos para aquela ponte ali para ver se passa, mas vamos todo mundo mesmo, só sai de lá quando apareceu o diretor da empresa aqui dessa vaga desgraçada aí, pô, desculpa da palavra, mas é isso mesmo, fechar aquela ponte ali, que os caminhões deles não passam com minério, ou se nessa linha aí também, que aí ele vem cá ver o que está acontecendo, aí ele vem. No dia do monumento lá, cara, uma vergonha, a gente lá chorando, 248 mortos, mas 22 pessoas que tinham para achar, velho, passou o minério aqui, ó, mas foi minério demais, pô, vixe, tá difícil, cara, né? A área industrial aí, cara, o Rio Manso lá também tá uma vergonha, né? Sinceramente falando, senhor, cadê o senhor Daniel? Ele tá aí, secretário do meio ambiente, tá aí, pô. Ele tem um plano lá, ele tem uma situação lá para socorrer o Rio Manso, cara, não é brincadeira o Rio Manso, cara. Sinceramente falando, a gente já não tem mais o Rio Manso, a gente já não tem mais o Rio Paraupeba, a gente está ali com a metade do Rio de Águas Claras, está uma maravilha o Rio de Casa Branca, cara, vamos ver o que eles estão fazendo lá e vamos trazer para cá, vamos copiar. Acho que é Rio Santa Rita, se eu não me engano, cara. Lá é lindo, ó, água cristalina, ó, foi encantado o dia que eu fui lá, cara.
Vamos ver o que o pessoal de Casa Branca está fazendo lá com a preservação dos rios lá, e vamos injetar esse projeto aí no Rio Manso. Paraupeba que tem jeito, não é vale, velho. Aqui dali é sem condição, velho. Aqui dali precisa de equipamento pesado mesmo. Os caras fizeram aqui, eu falo com você. Eu tinha saudade, cara, de quando eu pescava nas pedras aqui com o Kiko Pereira aqui, que nós pegávamos uns surubim, pegávamos uns dourados, pegávamos uns trem, tudo aí, pô. Sabe que você pega lá é doença, parceiro. Muito obrigado e uma boa noite. Concedo a palavra ao senhor Antônio Paulorim, que disporá do prazo de 5 minutos para falar sobre defesa civil. Boa noite a todos. Boa noite, funcionários, à mesa, nossos representantes, vereadores. Boa noite a cada um. Boa noite também pessoas que estão aqui no plenário. Boa noite os internados. O que eu quero dizer, gente, é o seguinte: nós temos uma defesa civil que ela não está de acordo com a lei que foi criada para criar a defesa civil. Então, lá no inciso 2 da defesa civil, diz que qualquer problema que tem, seja criado pelo homem ou pela natureza, que quem está sofrendo dano não pode ter prejuízo, que dependendo da defesa civil. E a gente tem passado por algumas auguras de procurar a defesa civil, e lá eles disse que tem só um técnico e que não dá conta de fazer o serviço a qual é competente a eles, porque o serviço aumentou. Mas, no meu ver, quem causou esse dano, este problema sério para o nosso município, que arca com tudo e assume, porque quando eles estão lá levando o Dório lá para o outro lado do mundo, eles não querem saber de nós. Agora nós estamos sofrendo aqui por causa dele. Morreu a nossa família, morreu o nosso parente, morreu nossos amigos, e aí o que acontece? Agora o que acontece é o seguinte: eu fui lá na Defesa Civil, estive lá perguntando por eles para passar o relatório, porque você vai na polícia, faz a ocorrência policial, vai na Defesa Civil, fala com eles que você apresenta o boletim da polícia, fala com ele o que você quer, o que é necessário fazer, porque é uma exigência da Vale que faça isto, né? Então a gente está cumprindo com a exigência dela, e aí a gente vai lá. Chega lá, eles falam assim: eu telefono para você ou você telefona para cá? Você telefona para lá, ainda nós não tivemos tempo. Aí você vai lá. Aí eu cheguei lá e eles pegaram assim: esse caboclo é enjoado demais, porque eu estou cobrando aquilo que é do meu direito. Gente, eu acho o gasto de um pessoal que trabalha para nós, é o nosso funcionário, e nos chama de enjoado, quando nós cobramos aquilo que é o nosso direito. Isso é um absurdo, isso é o cúmulo do absurdo. Uma pessoa que é nosso funcionário de todos, você vai lá cobrar dele, ele chama você de enjoado. Isso é um absurdo. Então o que acontece? Falei: gente, se o problema é funcionário que você está precisando aí, se vocês falar comigo, eu vou correr atrás do órgão competente que vai trazer o funcionário por na mão de vocês. Ninguém falou que estava precisando de funcionário. Só que tem mais de mês que eu estive lá entregando o boletim de ocorrência. Até hoje eles não me chamou para ir lá fazer a vistoria. E sem a vistoria eu não posso ir lá fazer o laudo com a criminosa Vale. Então o que acontece? Eu peço encarecidamente que a nossa Defesa Civil venha funcionar de acordo com como está escrito na lei que vocês aprovaram aqui nessa Câmara de Vereadores. Eu não sei se foi essa gestão, se foi outra gestão, mas eu tenho certeza que tem vereadores aqui que aprovou essa lei. E a lei não é cumprida. A lei disse que tem que ter o conselho. Não tem conselho lá. Porque se tivesse conselho, eu estaria reclamando com o conselho. E o conselho tem que ser composto da polícia, tem que ser composto de uma associação e demais funcionários da prefeitura, para dar cobertura no que for necessário. E quem é o gestor da Defesa Civil? Segundo a promotora, é o senhor prefeito, o executivo. Levei um ofício para o executivo
e protocolei lá também, até ontem não tive resposta. Gente, isso é descabível. Nós não temos direito de reclamar, nós não temos direito de obter aquilo que a lei fala que nós temos direito. Agora eu gostaria de pedir vocês, como nossos representantes, faça alguma coisa em favor desse povo sofrido, aí dessa tragédia que aconteceu no nosso vale do Paropeba. Por quê? Se é necessário pôr gente funcionar lá, fale com a vara, com a criminosa, para colocar, mas eles já deram tanto carro lá, então eles não estão tendo palavra para ir lá cobrar deles, tá? Porque já encheu lá de carro para eles andar para baixo e para cima. E outro dia eu estou lá, eles me chamando enjoado, a pessoa foi lá, eles falaram assim, ainda não está pronto. Mas não falou porque que o relatório não está pronto. Só fala que não está pronto, só fala que o serviço está demais. Mas eu ofereci meus préstimos para eles, para que eu pudesse correr atrás do órgão competente, para que pudesse pressionar a criminosa que fornecesse o mais técnico, para que os laudos sejam mais eficazes, mais rápido possível, porque já vai fazer 7 meses de sofrimento do povo brumadinense. E muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, e espero que essa conversa fique aqui gravado em cada pessoa responsável, e que faça alguma coisa pelos brumadinenses, em nome de Jesus. Conceda a palavra ao senhor Marcos da Sapatinha, que é disporado o prazo de 5 minutos para falar sobre o trânsito. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, os demais presentes. Senhor presidente, senhores vereadores, eu nasci nessa cidade há 57 anos. E com todo respeito a todos, tenho a maior vergonha de ver o que está acontecendo nessa cidade, principalmente nessa legislatura do Executivo e do Legislativo. Primeiro, o Legislativo não tem voz ativa para fiscalizar e cobrar a responsabilidade do Executivo. Eu estou dizendo isso, senhor presidente, primeiro pelo seguinte: esse trânsito nosso é uma vergonha. Nós temos uma secretaria responsável, que chama CETRANSB. Era obrigação dessa casa cobrar do Executivo, colocar na rua os responsáveis do CETRANSB para estar resolvendo o problema, porque o problema está ali na praça. Olha só, nós viemos lá do Funil, numa fila, gastando 2 horas para chegar no centro. Chega no centro, você não vê trânsito. Você sai daqui da carpintaria, gasta 1h30 para chegar na praça. Chega na praça, também não tem trânsito mais. É uma vergonha. Aí eu quero dizer para o senhor presidente, os senhores vereadores deveriam cobrar do Executivo a responsabilidade, inclusive, do 48º Batalhão da Polícia Militar, que usa a gasolina pública, o dinheiro nosso, cantando as mulheres na rua, mas não tem coragem de fazerem nada a respeito da situação. O senhor presidente, como presidente, deveria cobrar do responsável pelo 48º Batalhão da Polícia Militar, colocar eles na rua para pegar e resolver o problema. Primeiro, tem 3 formas de resolver o problema: colocar faixa azul, que aí vai diminuir um pouco do tráfego, porque é o seguinte: para um caminhão de um lado, para um caminhão do outro, aí não tem como passar, e não existe ninguém responsável para ir lá e multar, para cobrar a responsabilidade, porque infelizmente nós, seres humanos, vários não têm as condições de ver a situação das outras pessoas. E aí a gente vê, por exemplo, é uma ambulância, ela passa cortando a contramão ali, vai embora, tudo bem, está com a sirene ligada. Viu o pessoal da Polícia Militar? Também é a mesma coisa, mas não tem coragem de fazerem nada. E o Legislativo fica aqui de braço cruzado, inclusive vocês, vereadores, que também pega esse trânsito tumultuado
É uma vergonha para vocês, que inclusive o ano que vem tem eleição de novo, vários de vocês, com certeza, querem ser candidatos de novo. Eu acho que vocês deveriam, inclusive, cobrar a responsabilidade do executivo. O executivo, infelizmente, a única coisa que ele sabe fazer é comprar fazenda. É comprar fazenda ali, comprar fazenda aqui. Não sei o dia que ele morrer, você vai pôr as fazendas dentro do caixão e levar junto com ele. Mas só vem comprando fazenda. E o município, agora, no finalzinho de mandato, está aí fazendo uma sondagem ali, que vai fazer uma ponte, cortar uma curva ali, está asfaltando Casa Branca, aonde mora a maioria do pessoal de Belo Horizonte, e a maioria são pessoas financeiramente bem remuneradas, e o povo de Brumadinho fica aí, à mercê da sorte. Ou seja, vocês que foram eleitos por nós, eu não vou dizer, logicamente, que eu não vou dizer em quem eu votei, mas é ótimo que vocês foram eleitos por nós. Então, vocês têm a responsabilidade de estar cobrando, porque vocês estão aqui para representar nós. Então, eu acho que vocês deveriam pegar e ter um pouco mais de sensibilidade e cobrar do executivo a responsabilidade dele para que ele faça o trabalho correto como manda a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal também hoje, pelo governo que está aí também, infelizmente, ela está sendo engolida. Mas eu espero que vocês, com essa fala minha aqui, eu espero que vocês tenham um pouco de sensibilidade e comece, no final de mandato de vocês, comece a fazer o trabalho que vocês deveriam ter feito já nesse período aí de 3 anos, ou seja, está faltando aí praticamente 14 meses ou 15 meses para terminar o mandato, para que vocês possam terminar o mandato com elogios e podendo ser reeleito. Muito obrigado, presidente. Desculpa aí a minha... Solicito ao secretário da mesa que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Pois não. Você me permite, você me dá licença, como eu estou os vereadores, só para mim... tudo bem, se você quiser responder, eu até responderia, sabe, Max, primeiramente, boa noite. Eu não entendo... sabe por quê? Eu acho assim, eu acho que é um pouco desumano, uma falta de respeito também conosco, porque quando você publica, quando você faz um arte daquilo que você faz, está querendo aparecer. Quando você não faz, você faz interno, o legislativo está de braço cruzado, não faz nada. Então é triste quando você chega aqui, as pessoas não vão ao conhecimento dentro do gabinete de cada um, para saber o trabalho de cada um, e vir cá e generalizar as coisas, achando que ninguém faz nada, não é? E quando a gente acusa o outro, principalmente a nossa polícia, que atua, são pessoas, tem homens casados ali, tem famílias, e citar que a polícia anda na rua cantando mulheres, quando você cita que o legislativo está de braço cruzado, não faz nada, o executivo é comprar fazenda, acho que isso é grave, é chegar aqui e acusar de uma forma, que eu acho que a gente está aqui representando o povo, mas da mesma forma que nós respeitamos a população e fazemos o nosso trabalho, o mínimo é a pessoa nos respeitar, falar do legislativo, falar da nossa atuação, tranquilamente, tudo bem, mas venha conhecer o trabalho de cada um. Quando você fala do trânsito, quantas vezes nós já fizemos aqui, nós já pedimos semáforo, nós já pedimos rotativo, nós já pedimos para tentar fazer com que o CETRANSP fique ali embaixo, tem que dar um treinamento, tanto no PCCV, colocou aqui a categoria de agente de trânsito, e nós comunicamos aqui, ainda pedimos isso, que coloquem esses agentes de trânsito na rua, isso foi dito por nós aqui, por todos os vereadores na reunião ainda, para colocá-los a trabalhar, né? O trânsito é caótico, o que piorou muito mais esse trânsito? Esse crime da Vale, aumentou e muito o fluxo de veículos na nossa cidade. De manhã você vê caminhonetes e carros de empresas. Aqui você vê 80 emplacamentos na delegacia. O dinheiro acabou rodando na cidade e a compra de veículos aumentou. Então isso tudo, agora, nós não podemos generalizar nessa legislatura não, porque quantos já passaram aqui e não fizeram aquelas pontes que estão para ser feitas? Essa semana eu já peguei os 2 projetos das 2, aqui e uma lá no terminal. Vai falar que não vai desafogar? Vai sim, desafogue muito o nosso trânsito central.
Agora, o mínimo que as pessoas têm que ter é conhecimento de cada um faz. Se um faz pouco, o outro faz mais, não tem problema. Aí é um problema de cada um. Mas conhecer o que cada um faz para chegar aqui, não generalizar, falar que todos estão de braço cruzado, não. Eu acho que tem que respeitar também, né? Isso é o mínimo, né? O trânsito está caótico? Está. Eu te digo aqui, quantos já foram atrás para tentar resolver o problema? Você acha que resolve da noite para o dia? Se resolver, já tinha resolvido, né? O CETRANS, quantas vezes pedimos? Então é revoltante você chegar aqui, a pessoa chegar e falar assim, parece que nós estamos aqui sem fazer nada. Então vem a população aqui dentro do meu gabinete conhecer, vai no vai no de cada um. Quando você publica, você está querendo mostrar, você está querendo aparecer. Quando você não publica, você não faz nada. É difícil. Você chegar e só toma pancada. Ué, vai indo, você não aguenta, né? Então, obrigado. E está à disposição, aquele que quiser ir no meu gabinete saber tudo aquilo que eu faço, os requerimentos, os ofícios que eu envio através desse trânsito, está aberto a todos. Obrigado. Creio eu, nobre vereador, que aqui não existe direito de resposta. Você teve o seu tempo regimental e o vereador dele colocou sua posição. E essa presidência coloca que entendo que todos os gabinetes de todos os nobres colegas sempre estará de portas abertas àquele que realmente se interessar em ver o trabalho realizado por essa casa. E não ficar pincelando coisas que dizem por aí e nunca tenho a certeza se é verdade ou não. A pior coisa do ser humano é a injúria, é falar aquilo que não tem certeza se é falso ou verdadeiro. Solicito ao secretário da mesa que proceda à chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Presença dos senhores vereadores na 12ª reunião ordinária, realizada no segundo período da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017 a 2020, aos 8 dias do mês de agosto de 2019, às 18h15, no plenário da Câmara. Antônio Sérgio dos Santos Vieira. Presente. Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga, presente. Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Flávio Miranda Carvalho. Presente. Anderson Rodrigues de Faria. Presente. Ideraldo Rogério Santana. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. Maximiliano Franco Marcel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiras e Soares. Presente. Roberto César de Oliveira Azevedo. Presente. Valcir Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Passaremos agora à apreciação das matérias constantes da pauta. Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura do parecer emitido pela Comissão sobre o Projeto de Lei 50/2019. Não está na pauta aqui, não. Tem indicação? Não, porque não colocar na pauta nem indicação e nem moção. Tem os dois? Não, só indicação. Só indicação. Moção não tem. Não, na minha não tem, não. Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura de indicação dos senhores vereadores. Indicações da 12ª reunião ordinária realizada em 8/8/2019, plenário da Câmara. Vereadora Alessandra Cristina de Oliveira, 174 de 2019. Que seja reorganizada a localização dos quebra-molas da faixa de pedestre na rua Itaguá, na altura da esquina com Rua Maria Maia, no bairro Grajaú, em Brumadinho. 175 de 2019. Que seja promovida a pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e demais investimentos necessários na Rua 5, localizada na comunidade de Corgo Fundo, em Brumadinho. 183 de 2019. Que seja desapropriado o terreno para a construção de nova via de acesso à portaria da Copasa, em Conceição de Itaguá. 184 de 2019. Que seja realizado o recapeamento da Rua Juscelino Mendes até a portaria da Copasa, em Conceição de Itaguá. 185 de 2019. Que sejam realizadas obras do córrego de correção de erosões do cemitério Recanto da Paz, em Conceição de Itaguá,
e obras de infraestrutura com a construção de passeios e plantio de grama, de forma a transformar o cemitério em um cemitério-parque. Vereador Flávio Miranda de Carvalho, 177, 2019. Que seja feito o calçamento da Alameda Angelim, no bairro Recanto da Aldeia, em Casa Branca, nesse município. Número 178, 2019. Que seja feita a manutenção do calçamento do bairro Jardim Casa Branca, nas ruas Canela de Ema, Alvino Braga, ao lado do posto de gasolina, e no bairro Parque das Águas 1, no trecho da Praça de São Sebastião ao Recanto da Aldeia. 179, 2019. Que seja lavado o trecho de Alberto Flores, próximo à ponte construída pela Vale, ao menos 2 vezes ao dia. Número 180, 2019. Que sejam substituídas as lixeiras de Palhano e Corgo Ferreira. Número 181, 2019. Que ao invés de construir uma nova captação de água, seja feita a limpeza do rio Paraupeba e reativação da antiga capacitação. Não, mas aqui está escrever capacitação. Entendeu? Aí captação, tá? De água, porque senão eles vão falar que eu não sei ler aqui, né, também. De água que abastece Belo Horizonte. Vereador Ivan Antônio Ferreira Egg, 176, 2019. Que seja construída uma ponte para passagem de pedestre no Ribeirão, localizado na comunidade Marques. Vereadora Renata Marília Parreiras de Soares, 195, 2019. Que seja realizado o processo de chamamento público a fim de ampliar a relação das faculdades parceiras para fins de estágio. Número 197, 2019, seja instalado um polo do EJA, Educação de Jovens e Adultos, no distrito de Aranha e no distrito de Piedade do Paraupeba. Feita a leitura das indicações, encaminharemos ao Executivo. Passaremos agora para a apreciação da matéria em pauta. Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura do parecer emitido pela comissão, projeto de lei 50/2019, de autoria da vereadora Renata Parreiras, que dá denominação às ruas G, A e B, situadas no bairro Pinheiro, no município de Brumadinho. Do parecer, analisado o projeto, concordamos com as denominações propostas, tendo em vista a história de vida dos cidadãos cujos nomes foram escolhidos, ficando a evidência pela breve biografia de cada um, e que fazem por merecer esta e outras homenagens póstumas que lhe forem conferidas. Por outro lado, verificamos que a assessoria jurídica emitiu seu parecer, concluindo no sentido de que o projeto resta prejudicado por vício de inconstitucionalidade formal de iniciativa. Porém, não concordamos, uma vez que verificados os arquivos dessa casa, constatamos que em toda a história de legislativo, a grande maioria dos projetos de denominação de rua foram propostos por vereadores, e todos receberam parecer favorável de assessorias jurídicas respectivas. Assim, diante do exposto, emitimos nosso parecer favorável à aprovação do projeto de lei 50 de 2019, na forma original proposta. E esse é o nosso parecer e deixamos o plenário à final decisão. Em discussão em primeiro turno, projeto. Autora. Boa noite a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer à vereadora Alessandra, que o projeto foi incluso, né, na pauta. E, apesar de ser uma coisa muito simples, muito humilde, mas eu acho que eternizar o nome das pessoas que fazem história dentro de Brumadinho é muito importante. E são 3 pessoas altamente simples, mas que fizeram uma história muito bacana. O Jadir Lorião, né? Ele era humorista, trabalhava muito o humor, era uma pessoa assim, muito admirável, meu vizinho. A dona Edna também criou a família, né, era o pilar da família Bibiano. Então, eu gostaria muito, né, que a gente aprovasse e ficasse atento, porque uma lei sobrepõe a outra, né? E quando a família recebe o nome do familiar numa rua, que a gente tenha esse cuidado, né, de não renomear com outros nomes, porque para a família eternizar o nome do ente querido é muito importante.
e já aconteceu aqui nessa casa da gente nomear e ser nomeado de novo, e eu procurei lá na Secretaria de Planejamento, então não há, né? E eu gostaria muito que todos aprovassem esse projeto em nome da memória dessas pessoas que fizeram parte da história de Brumadinho. Obrigada. Encerra a discussão. Em votação, em turno único, o projeto. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado o projeto 50/2019, em turno único, por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura do parecer emitido pela comissão sobre o projeto de lei 61/2019, de autoria da vereadora Alessandra Oliveira, que é da denominação de Luzia Maria de Carvalho, a rua A, sem nome, localizada na Vila São Sebastião, no distrito de Conceição de Itaguá, no município de Brumadinho. Do parecer, após a análise do projeto, entendemos pela sua pertinência em face da justificativa anexada ao mesmo, além das explicações prestadas pela autora na reunião de comissões. Por outro lado, apesar da assessoria jurídica ter emitido seu parecer concluindo pela inconstitucionalidade do projeto, não concordamos em face da tradição dessa casa de apresentação por parte dos vereadores de projetos desta natureza. Um dos poucos que o vereador tem direito de propor, todos com parecer favorável das assessorias jurídicas da casa. Assim, diante do exposto, emitimos nosso parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 61/2019, na forma originalmente proposta. Em discussão o projeto. Encerro a discussão. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei 61 em turno único, por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura do parecer emitido pelas comissões sobre o projeto de lei 64/2019, de autoria do vereador Caio César, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos prestadores de serviços de transportes terceirizados contratados pelo município e da outras providências. Do parecer, estudado o projeto, concordamos que possui elevado interesse público, conforme justificativa apresentada pelo autor, tanto por escrito quanto na reunião de comissões, ficando evidente o caráter fiscalizatório de que se reveste essa matéria. Ademais, entendemos não haver nenhum empecilho legal à sua normal tramitação, visto que a assessoria jurídica dessa casa emitiu seu parecer concluindo no sentido de que não se vislumbram no projeto vícios de qualquer ordem. Diante do exposto, emitimos nosso parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 64/2019, na forma original. Em discussão em turno único, o projeto na forma original, o autor. Boa noite a todos, nobres pares, funcionários da Câmara de Brumadinho, povo de Brumadinho. Quando vem falando que a gente, às vezes, não trabalha aqui nessa casa, a gente fica muito triste, porque a construção se faz assim, a gente vê uma demanda. Hoje, o que o vereador mais tem de demanda é a utilização dessas terceirizadas, né, que a gente não sabe se está fazendo um trabalho particular ou se está fazendo um trabalho para a prefeitura. Então, isso da logomarca nas máquinas, nos carros, né, de tudo que for utilizado, pode proporcionar uma maior transparência. Afinal, nós estamos vivendo em Brumadinho no canteiro de obras. A Vale está fazendo várias obras e a prefeitura está utilizando dessa verba, né, para a construção de várias outras. Então, para nada mais esclarecedor que tiver uma logo numa máquina, num carro, porque hoje, que vereador aqui que não recebeu um vídeo de uma máquina, de alguma coisa, e fica muito difícil fiscalizar se não tiver essa logo, essa marca, que realmente vai dar transparência e ajudar o nosso trabalho como legislador da cidade. Peço voto aos nobres pares desse nobre projeto. Encerra a discussão em votação em turno único, projeto. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado o projeto de lei 64/2019 em turno único, por unanimidade.
Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura do parecer emitido pelas comissões sobre o projeto de lei 65/2019, de autoria do vereador Caio César, que proíbe o uso de linha chilena ou de linha com qualquer substância cortante usada para empinar papagaios, pipas e similares no município de Brumadinho e da outras providências. Do parecer. Analisado o projeto, concordamos que reveste de elevado interesse público, uma vez que visa oferecer futuramente à comunidade... Não, peraí, que esse aqui está errado. 66. Só um instante, por favor. Aqui, achei, obrigado. Do parecer, estudado o projeto e levando-se em consideração os motivos expostos pelo autor, entendemos que a matéria reveste de elevado interesse público, visto que diz respeito à questão de segurança e à integridade dos cidadãos do nosso município, principalmente crianças e jovens que se utilizam do material cortante tratado no projeto para soltar pipas, papagaios ou similares. Do mesmo modo, entendemos que a matéria está legalmente formalizada, considerando que a assessoria jurídica desta Casa emitiu seu parecer, concluindo no sentido de que o projeto de lei é materialmente constitucional. Porém, atendendo à recomendação da própria assessoria jurídica, emitimos nosso parecer favorável à aprovação do projeto de lei 65 de 2019, com a emenda abaixo, visando a sanar os vícios existentes. Emenda número 1. Fica suprimido do projeto de lei número 65 de 2019, os seus artigos 2º e 3º, com a consequência remuneração dos demais. Com a emenda proposta, é este o nosso parecer e deixamos o plenário à decisão. Em discussão o projeto. Autor. Com os cumprimentos já feitos, esse é mais um projeto que é da demanda de hoje em dia, né, devido à periculosidade desse manejo, da venda, da utilização. É uma lei bem completa e vem chamar também a atenção a tudo que vem no nosso cotidiano acontecendo. Como eu sempre digo, a gente prevenir e se mobilizar por essa causa, para a gente não ter mais nenhum tipo de tragédia no município, desde que pequena ou grande. Acho que a gente já sofreu demais por questões muito maiores, mas também não vamos sofrer, né, com essas questões pequenas que podem acontecer, como vocês viram na mídia aí, várias situações de amputações, de limitações e até de morte. Eu peço aos nobres pares que aprovem esse projeto. Flávio. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, a todos presentes, aos internautas. Muito louvável o seu projeto, vereador Caio. Ontem mesmo, graças a Deus, eu estava com a antena na moto e a antena tirou a linha que poderia ter cortado meu braço ou cortado meu pescoço, qualquer coisa assim. E esse projeto é muito importante para o nosso município, porque eu vejo vários adolescentes, crianças, até adultos, soltando, usando essa linha chilena de cerol aqui também no nosso município. E esse projeto sendo aprovado, isso vai ser regulamentado. Então, parabéns, isso além de ser um projeto, vai salvar muitas vidas. Encerra a discussão em votação em turno único. O projeto, com a emenda, os vereadores estiverem de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado o projeto 65/2019 em turno único, por unanimidade, com a emenda. Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura do parecer emitido pelas comissões sobre o projeto de lei 66/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Analisado o projeto, concordamos que reveste de elevado interesse público, uma vez que visa oferecer futuramente à comunidade do bairro Salgado de Filhos uma opção de lazer, um bairro carente de opções de lazer e de outras diversas melhorias. Sendo assim, e levando-se em consideração os esclarecimentos prestados na reunião de comissões
emitimos nosso parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 66 de 2019, na forma originalmente proposta. É este o nosso parecer e deixamos o plenário à final decisão. Em discussão, em turno único, o projeto na forma original. Caio. Com os cumprimentos já feitos, é só fazer uma relevância sobre esse projeto, que, lógico, o bairro Salgado Filho realmente merece, né? E eu sei que tem membro do Executivo aí, secretário está aqui presente, isso é muito bom, porque dá mais relevância aqui para levar a demanda para o Executivo, né? Sem desvios, vamos dizer assim. Porque aqui mesmo se fala, aqui, opção de lazer, beleza. Oferecer futuramente, só que essa área já colocaram a academia ao ar livre. Então, sempre que tiver essa demanda de desapropriação, de qualquer tipo, eu vou ver como é que vai ser, como é que eu vou votar, quando vier um membro do Executivo aqui me explicar com o mapa onde é, certinho, o que vai fazer, porque a 50 metros tem um terreno da prefeitura, dessa praça, e está desapropriando e gerando um custo de 30 mil, só que realmente, na minha concepção, fica mais bonito, fica mais agradável ali, é só porque, se vier algum tipo de desapropriação, que venha um membro do Executivo aqui e faça, e não faça antes, né, de ter, né, passado por essa casa, para a gente analisar com mais carinho. Encerra a discussão. Em votação, em turno único, o projeto. Os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei 66/2019, em turno único, por unanimidade. Passaremos agora à apreciação do relatório final emitido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de apuração de fato certo e determinado, consistente em possível negligência da mineradora Vale S.A. com relação ao plano de ação e emergência de barragem na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura das considerações finais da CPI, lembrando que o relatório final completo está disponível no site da Câmara. Relatório final, Comissão Parlamentar de Inquérito 0119. Amparada pelo regimento interno dessa Casa Legislativa, foi constituída uma comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de apurar a responsabilização da empresa Vale S.A. em virtude do famigerado rompimento da barragem 1 da mina de Córrego de Feijão, ocorrida em Brumadinho, em 25 de julho, que completou 6 meses de tristeza e desolação por centenas de vidas humanas ceifadas e pelo desastroso passivo ambiental e social que nos resta como brumadinenses para sempre nos ombros e na memória carregar. Constituída pela Portaria 10 de 2019, a Comissão Parlamentar de Inquérito decorreu do requerimento número 01 de 2019, formulado pela vereadora Alessandra Cristina de Oliveira, com a finalidade de apuração do fato certo de determinado consistente em passível negligência da mineradora Vale S.A. com relação ao plano de ação e emergência de barragens na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, assim como o intuito inclusivo de colaborar com as autoridades que têm competência para denunciar os crimes e proferir julgamentos. A CPI, mesmo sem auxílio de técnicos imprescindíveis, colheu depoimentos, ouviu pessoas envolvidas e requisitou documentos, a fim de consolidar suas impressões e exercer sua função fiscalizatória, observados os limites legais que lhes são impostos. Primeiramente, é possível asseverar a necessidade preeminente da revisão da legislação ambiental por partes da União do Estado de Minas Gerais, que são entidades federativas detentoras da competência constitucional concorrente para legislar sobre a proteção do meio ambiente e responsabilidade por dano ambiental. Apenas leis rígidas e fiscalização efetiva poderão evitar tragédias semelhantes ou piores
para que a cidade de Brumadinho não continue mundialmente conhecida como a terra da tragédia e da impunidade. Posto isto, esta CPI concluiu que é necessário que a Câmara Municipal de Brumadinho promova a revisão do plano diretor, também sob a perspectiva ambiental, bem como incentive a capacitação dos servidores públicos da área ambiental para atuar em consonância com a legislação superior. Notadamente, no tocante ao acompanhamento efetivo da atividade mineradora, tendo em vista sua influência na economia local, naturalmente, no exercício dessa competência suplementar, o município de Brumadinho não poderá invadir a competência fiscalizatória de outras entidades federativas ou da Agência Nacional de Mineração, ANM, sob pena de violar as normas gerais estabelecidas pela União e pelo Estado de Minas Gerais. Prosseguindo, destaca-se também, buscando subsídio para nossas constatações nos depoimentos perante a CPI estadual, ao qual foram analisados apenas superficialmente, por ausência de condições operacionais de assimilar o que foi assentado, tendo em vista que trabalhamos sem assessoramento de técnicos capacitados. Ao revés, os depoimentos e discussões entre deputados e engenheiros, diretores, auditores e consultores da Vale S.A. foram conduzidos com elevado nível de precisão técnica, com questionamentos pontuais e minuciosamente elaborados sobre os níveis de segurança da barragem 1. Procedimentos que não tivemos condições de, igualmente, adotar nesta CPI municipal. Porém, ainda assim, despreende-se dos autos quanto à situação das barragens que se rompeu. Inúmeras divergências entre os próprios especialistas sobre indícios de problemas de estrutura, de liquefação, de preservação excessiva da água, dentre outros. Por essa razão, não foi possível a estes vereadores integrantes da CPI municipal identificar ou sugerir o indiciamento de pessoas físicas responsáveis pela nefasta tragédia que assolou o município de Brumadinho. Entretanto, é inegável a constatação elementar de que houve negligência, imprudência e imperícia, seja nas fases de construção, alteamento ou de monitoramento da barragem 1 da mina de Feijão, o que nos leva a atribuir à mineradora Vale S.A. a responsabilidade direta pela carnificina que promoveu em nossa cidade no terrível dia 25 de janeiro de 2019. Os parcos documentos autuados a este processo da CPI não permitem outra conclusão que não o descumprimento do dever objetivo de vigilância e cuidado por parte da mineradora Vale S.A. Mesmo com uma robusta estrutura cooperativa de técnicos e diretores com nível elevado de capacitação, e outra, ainda que inexistentes estes papéis, a propriedade de posse do local da tragédia pela Vale S.A. e os dilacerantes mortes ali ocorridas falam por si. O Poder Judiciário terá a árdua tarefa de confrontar provas e pessoas para que seja feita a sempre pretendida justiça, porém nunca antes de tão almejada pelos que aqui ficaram, a quem só resta o desalento, a dor e a perda. Por derradeiro, essa CPI recomenda a remessa do presente relatório do Executivo Municipal ao Ministério Público e à mineradora Vale S.A. para conhecimento. Brumadinho, 25 de julho de 2019. Em discussão, em turno único, relatório final da CPI. Vereador Ideraldo. O executivo municipal
Por favor, vamos respeitar o recinto, por favor. Com a palavra, o vereador Ideraldo. Boa noite a todos. Esse trabalho que foi realizado aqui na Câmara foi um trabalho em busca sempre da verdade e ouvir as pessoas. Então, convocamos, né, as pessoas para depor. O que acontece? Essas pessoas, com todo respeito à CPI, vieram. Nós tivemos aqui pessoas que trabalhavam na Vale, pessoas técnicos também, que já tinham passado por esse processo da Vale como engenheiro, ambientalista também. Maria Tereza esteve conosco aqui, muito importante citar. E é lógico, o que o colega Caio leu, né, que é tudo isso que eu poderia estar falando aqui. É sabido que nós não somos técnicos, né, para poder fazer uma análise profunda. Mas também, por outro lado, nós temos a capacidade de analisar um depoimento e comparar os depoimentos, que não houve contradição nos depoimentos. Então, acho que foi muito importante. E quando nós buscamos, na Assembleia Legislativa, que tem a CPI estadual, eles mandaram para a gente os depoimentos daquelas pessoas do alto escalão da Vale, que, às vezes, com acesso com eles, seria um pouco mais complicado para nós aqui. Nós temos todos o depoimento deles. Aí você nota que o que as pessoas vieram aqui, na nossa casa, e falaram assim, muito com vontade assim, de acertar, no sentido assim, da verdade. Então, é por isso que nós estamos deixando para vocês analisarem, né, pedindo esse apoio da aceitação aqui, porque é um trabalho difícil, né, por causa disso, da falta de conhecimento técnica. Mas, por outro lado, a gente chega a uma conclusão, né, é lógico que vai ser tudo encaminhado, os trabalhos serão todos encaminhados a órgãos competentes que vão confrontar. Eu acredito que a CPI de Brumadinho, que a CPI a respeito da Copasa, a CPI da Câmara, ela vai, eu tenho certeza que ela vai ajudar na hora das reuniões de todas as CPIs, tanto a estadual, a federal e junto com a municipal. Nós temos um trabalho que o Caio também fez antes do rompimento também. Essa casa ouviu também as pessoas na época, antes do rompimento, que tudo estava ok, e de repente as coisas não estavam tão ok assim, né? E buscamos também as perguntas e as respostas que o nobre vereador buscou lá em janeiro, né? Dezembro de 2000, já antes do rompimento. Quer dizer, é notório, né, a falta mesmo de prudência, a falta ou achar que, com as palavras simples, né, as palavras dos técnicos ali, dos engenheiros, que nunca ia acontecer esse rompimento. Então, assim, foi a tragédia, nos comoveu o tempo inteiro durante os depoimentos. Você vê as pessoas depondo e chorando. Então, isso não é simples, não é fácil. Nós ficamos o tempo inteiro ali ouvindo as pessoas, com maior tristeza no coração, mas, ao mesmo tempo, também para o lado profissional, para fazer as perguntas, indagar tudo direitinho, e sempre também, no segundo depoimento, no terceiro, no quarto, nós fazemos as perguntas para ver se chegaria a mesma conclusão que um falou, que o outro falou. Então, esse foi o nosso trabalho. A gente deixa para vocês, vereadores, né, para analisarem com carinho, de aceitação, e é isso. Não temos outra coisa para dizermos no seguinte, que a responsabilidade, ela foi da Vale, ou a falta de responsabilidade. Um dia depois do rompimento, eu disse assim, que os funcionários da Vale sempre teve um carinho muito especial com a Vale, sempre confiou na Vale. Então, seria como um pai, né, de mãos dadas com seu filho,
na Avenida, na Afonso Pena, soltar as mãos da criancinha de 4 anos e falar assim, atravessa aí, Afonso Pena. Não é? A criança, ela acredita em quem? Nos pais. Então, os funcionários acreditavam em quem? Em toda a Vale, né? Porque a segurança que eles impunham ali, durante todos esses anos, era muito forte. Se uma pessoa machucasse com um palito de dente, eles cortavam aquele palito de dente ali. Se a pessoa tivesse um ferimento porque não usou o equipamento correto, ele era mandado embora. Aí vem essa tragédia que nos comoveu, que está ainda aqui uma tristeza muito grande, e para todos nós, eu acompanhei, eu sei que os colegas todos acompanharam, essa quantidade de velório que nós fomos, que nós acompanhamos as famílias, desde o dia do acontecimento, fazendo a nossa parte, correndo atrás, dando assistência às famílias, o lado mais o que? O lado espiritual, o lado de conversar com as pessoas, né? Mas é isso, eu estou saindo um pouco do assunto que é dessa comissão parlamentar, mas para poder lembrar, né, que o que aconteceu foi uma coisa horrível, foi uma coisa assim, que deixou a população, eu acho que nós nunca mais esqueceremos. E as crianças que perderam seus pais, né, nunca mais vai falar assim, não aconteceu isso em Brumadinho, porque aconteceu de uma maneira trágica, onde morreram tantas pessoas. Eu, como professor, diretor há muito tempo em Brumadinho, eu assim, diretamente de ex-alunos meus, mais de 150 alunos, ex-alunos. Então, assim, eu vi as pessoas que a escola, o aluno entrava na 5ª série e saía lá no 3º ano. Não era assim? Então, os meninos, aqui, ó, eu tenho alunos aqui, eles criavam um vínculo muito grande conosco, com o diretor, com os supervisores, tudo mais. Então, nós vimos esses jovens crescerem, né? Aí você vê o fim deles tão trágico da maneira que foi, né? Então, a responsabilidade, é lógico que vai haver confrontações, vai haver várias coisas aí, mas não foge da responsabilidade que a Vale acabou cometendo uma coisa horrível para conosco, né? Então, assim, eu acho que faltou muita consideração com o nosso município, com as pessoas, com as famílias que acreditaram, as famílias acreditando tanto na Vale como todos nós também acreditávamos. Era isso. Obrigado. Alessandra. Boa noite à casa, boa noite aos vereadores, aos nossos internautas. Eu também fiz parte, né, da comissão, foi o Deraldo presidente, o Valci relator, eu membro e o Beto suplente. Quando fala, né, que a Câmara está de braços cruzados, quando a gente não vem trabalhando, como a gente não está fazendo o nosso papel, eu acho que as pessoas têm que acompanhar mais de perto a Câmara. A gente, nesse mandato, a gente teve CPI aqui da Salitur, da Copasa, da Vale, temos trabalhado muito, só que, infelizmente, o Legislativo não aparece, porque o Legislativo não faz obra, né? O Legislativo, nós, vereadores, não temos o poder de executar. Então, dentro do âmbito da Câmara, a gente vem trabalhando, a gente provou a autorização da lei orgânica, e para a gente, vereador, que convive diretamente com a população, é muito difícil de participar de uma CPI dessa, porque da Copasa, da Salitur, nós já sabíamos, né, o que o povo pensa em relação a isso, mas você escutar uma pessoa dizer, né, com a gente assim, olha, eu não consegui continuar no local porque eu não consigo desenterrar meus amigos. Tipo assim, a gente não sabe nem como perguntar a eles, porque assim, a gente fica com medo de eles, naquele momento da pergunta, dele estar revivendo aquilo, trazer mais sofrimento e mais sequela e mais condições que a gente quer evitar, mas a gente tinha que perguntar. Essa noite eu deparei com uma mensagem de uma das pessoas que ficou indignado com a decisão de que a Cristina Malheiros não pode ser condenada e tal. Ele mandou para mim, tipo assim, brabo e tal, colocando aí, eu conversei com ele, expliquei para ele que nós estamos fazendo a nossa parte. O que é? Se não houver justiça em outros âmbitos, é que realmente a gente vê aqui na Câmara. Somos muito pequenos, infelizmente, por questões financeiras, a Câmara não pôde disponibilizar para a gente uma assessoria técnica, para a gente aprofundar mais a documentação. A gente tivemos apoio da Assembleia Legislativa,
a Câmara dos Deputados Federais encaminhar, a gente trocamos informações com eles, foi muito bacana. Eu acho que faltou trabalho, não faltou. A gente veio aqui quantas vezes, escutamos, estava com o período operado, a gente mesmo assim demos sequência, porque era importante para Brumadinho, é importante a gente fazer justiça e mostrar que tudo que a gente fizer hoje não vai mudar o que aconteceu dia 25 de janeiro, mas as nossas atitudes a partir de agora pode mudar o futuro de Brumadinho, que isso nunca mais aconteça com o povo de Brumadinho. Então, estamos sofrendo. Essa tragédia, esse crime que aconteceu em Brumadinho, quando fala de trânsito, é tudo impacto disso, gente. O quanto de empreiteira que está aqui. Brumadinho tem estrutura para isso tudo? Não tem. Ah, mas a prefeitura está arrecadando muito, tem muito dinheiro, tem muito tudo. É o efeito cascata que nós estamos comentando aqui. Então, claro que não vamos resolver o problema diretamente, mas falar com vocês que foi o pior momento de quase dois mandatos de vereador, eu nunca tive nenhum receio, foi atuar nessa CPI da Vale, porque a gente lidou com pessoas, a gente viu tanto que as pessoas sofreram, a gente tem testemunho dentro de casa, meu cunhado também está sofrendo com esse tipo de situação, com transtorno que está difícil de lidar, mas nós temos que ser profissionais. Fizemos tudo o que poderíamos ser feito com a estrutura que nós tínhamos, com as dificuldades, com nossos limites. Queria agradecer assim, mais uma vez a Wilza, porque assim, uma funcionária que vem aqui uma vez na semana, mas dedica, final de semana a gente troca e-mail, conversa. Então, assim, ela é uma pessoa que contribuiu nas duas CPI demais, porque nós tínhamos boa vontade, nós tínhamos muito para, mas a gente não tem, às vezes, Ideraldo, a qualificação técnica que ela treina para nos ajudar, para mandar e-mail, para escolher à disposição, e às vezes é cansativo, porque a gente estava com duas CPI, Copasa e Vale, então, tipo assim, a gente estava conflitando com a outra, o Ideraldo, não, o meu prazo, aí eu não, o meu prazo, e assim, e as coisas acontecendo, mas graças a Deus, a gente conseguiu fechar os dois relatórios a tempo, claro, que a gente queria, a todo momento que não precisávamos de fazer esse tipo de CPI, de apurar isso, mas dentro do que nos compete, a gente fez o nosso trabalho e queria pedir aos vereadores que votassem a favor do parecer e que a gente encaminhasse isso aqui em Direito, Ministério Público, para que as medidas sejam tomadas. Lembrando que tem uma das questões que foram aprovadas, o plano diretor, presidente. Acho que, acho que já está aqui na casa, o Poder Executivo marcou um prazo de mandar e não mandou, e as coisas vão se perdendo, vai acabar fechando o mandato novamente, e nós continuamos com um plano diretor defasado, e o que foi mais evidenciado, que a gente precisa rever a legislação de Brumadinho depois de tudo que aconteceu. Então, meu muito obrigado a todos, e peço desculpa pelos exageros. Renata. Primeiro, eu queria parabenizar o empenho aí da comissão, porque eu jamais gostaria de ter passado pelo que vocês passaram. Até hoje, eu acho que para sempre vai ser muito dolorido, vai ser muito doído a gente tratar desse assunto. E queria lamentar a ausência técnica, mas infelizmente a gente também compreende, e queria ver a possibilidade, porque remexendo os meus arquivos, da gente que não trabalha quase nada, eu encontrei alguns relatórios referentes a 2015, final de 2016 também, naquela preocupação, não sei se você lembra, Alessandro, que nós tivemos na Vale, fizemos uma visita, Ideraldo também estava, acho que só, e o que aconteceu? Já havia uma preocupação antecipada de tudo isso aí. Então, revirando os arquivos lá, eu encontrei, você como presidente da comissão, Ideraldo, já que vai passar, eu gostaria que, antes de ser votado o relatório, se vocês me permitissem, como foi uma revisão que a gente fez ainda agora, revendo os arquivos, porque eu me lembrava que tinha, só que com a mudança de gabinete, depois, com aquela transição toda, a gente teve um pouco de dificuldade de achar. E aí, eu queria que fosse anexado, porque são documentos muito importantes, deles falando que o relatório em si, inclusive, tem de órgãos até de Belo Horizonte que vieram fazer a vistoria. Então, se você, como presidente da comissão, e o Toninho permitir, Toninho,
eu gostaria, diante da votação do relatório, que eles avaliassem para serem colocados como anexo, porque eu acho que é muito válido. São informações da secretaria daqui de Brumadinho, que eu achei todos os relatórios assinados, com mapas, com um monte de documentação muito importante. Inclusive, nós tivemos audiência pública na época, e eu tenho algumas cópias lá. Se for do interesse da comissão, eu coloco os documentos do gabinete à disposição para ficar em anexo. Renata, com relação à presidência, nós não vamos nos opor nunca quando vai agregar, mas isso é uma decisão da comissão processante. A comissão é que terá que responder à vereadora se acatam os documentos como um anexo ou não. Por favor. Eu, como presidente, né, da CPI, eu acredito também com Valci, Alessandro, o Beto, não vai haver problema nenhum, né, porque a gente quer que as coisas fiquem mais claras ainda. Né? Como nós aceitamos também a documentação do vereador Caio, que está no processo, que nós vamos entregar. Eu não sei se é o lado jurídico que poderia manifestar, mas como presidente, né, acho que eu posso falar em nome dos outros membros, né, nós aceitamos. Tá? E para colocar, agora tem que ver se é esse lado mesmo jurídico, mas com relação a isso aí, para nós é tranquilo. Pudesse manifestar, né? Aí que ele poderia manifestar. O presidente, se representando todos os membros da comissão, nós, né, aceitamos. Ok. Sem problema, né? Tem que só enumerar agora, doutor. Faz a juntada, constando tudo, isso é a deliberação mesmo da comissão, não tem problema não. Tá? E lembrando a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, que aqui nós temos um relatório, nós temos um pacote de processo. Né? Então, mas chegando mais essas informações, cada vez ainda é melhor ainda. Tá? Lógico que vai ser por votação. Né? Tá. Vamos colocar agora em votação. Não, ok. Não incluiu, agora na sequência. Fica, portanto, aceito pela comissão o relatório do ano de 2015-2016, pedido pela vereadora Renata, e eu peço, né, ao Legislativo que faça a remuneração, renumere as folhas do processo, ok? Eu encerro a discussão em votação em turno único o relatório, lembrando que sua aprovação depende do quórum de maioria simples dos membros da Casa pelo processo de votação simbólica. Pois não. Só em tempo ainda, parece que não foi bem expressado. Eu acho que a comissão poderia, se o Ideraldo perguntou, foi isso, se o prazo, juridicamente, analisar se vale a pena colocar ou não, porque são eles os membros da CPI. Então, não caberia votar sem conhecer. Né? Talvez eu estou achando que tem uma importância, a comissão acha que tem outra. Tem isso? Aqui, Renata, é porque é o seguinte, nós não temos prazo, o prazo já encerrou de emitir o relatório já está pronto, é votar, é a próxima reunião. Isso aí entra como anexo de 3 passos que a gente já tem aqui, de documentos que já vieram de tudo que é lugar. Então, ele entra com complemento. Exatamente isso que eu estou perguntando, se ele entrar como complemento ou como análise. Na realidade, o prazo já está encerrado, né? Nós estamos anexando a seu pedido o material já existente anteriormente, ok? O que entra aí como um subsídio a mais, né? Bom, em votação, em turno único, o relatório. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram o relatório, juntamente com a juntada de documentação pedido pela vereadora Renata. Ok, aprovado. O relatório recebeu 12 votos favoráveis. Fica, portanto, aprovado relatório final da CPI da Vale.
Desta forma, solicito o secretário da mesa que proceda à leitura do projeto de resolução formalizando a decisão da Câmara quanto ao relatório da CPI. A Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais, aprovou nessa mesa diretora, em seu nome, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aprovado o relatório final emitido pela Comissão Parlamentar de Inquérito constituída em face do requerimento número 01 de 2019, com o objetivo de apuração de fato certo e determinado consistente em possível negligência da mineradora Vale S.A. com relação ao plano de ação e emergência de barragens na mina Córrego do Feijão em Brumadinho. Artigo 2. Fica determinado o envio do relatório final do CPI às seguintes autoridades competentes, em conformidade com o disposto no artigo 111 do Regimento Interno. 1. A mesa da Câmara para as providências de suas competências ou de alçada do plenário. 2. Se for o caso, ao Ministério Público para a promoção da responsabilidade civil e penal dos infratores. 3. Ao Poder Executivo para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo, assinalando prazo hábil para o seu cumprimento. 4. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Administração Pública e ao Tribunal de Contas do Estado para as providências. 5. As autoridades às quais estejam afetadas o conhecimento da matéria. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Brumadinho, 8 de agosto de 2019. Em discussão em turno único, projeto de resolução 06/2019, na sua forma original. Encerra a discussão. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado o projeto de resolução 06/2019, em turno único, por unanimidade. Comunicaremos que essa presidência irá encaminhar o relatório final às autoridades competentes e tomará as demais providências atinentes a esta casa. Neste momento, comunico aos senhores vereadores que o Executivo apôs veto total à proposição de Lei 31/2019, oriunda do projeto de Lei 47/2019, de autoria do vereador Ideraldo Rogério Santana, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento e segurança nas creches, EMEIs e escolas públicas municipais, já tendo o veto sido enviado para todos os vereadores, além de encontrar-se disponível no site da Câmara. Desta forma, encaminho o veto à assessoria jurídica para emissão de parecer, conforme disposto no artigo 205 do Regimento Interno, devendo o mesmo ser apreciado na próxima reunião ordinária. Finalmente, solicito às lideranças partidárias que indiquem os vereadores para a composição da Comissão Especial visando a emissão de parecer sobre os projetos de decreto legislativo 1, 2, 3, o primeiro de autoria do vereador Antônio Sérgio, os demais de autoria da vereadora Alessandra Oliveira. Os três concedem título de honrarias a cidadão de nosso município. Lideranças. PP Barrão. Mais. Renata. Mais. Ideraldo. Ideraldo, Xodó. Valci. Ok? Ela já indicou a Renata. Então, ok. Fica, então, composta a comissão por Max, Renata, Ideraldo, Xodó e Valci. Encerrada a deliberação sobre as matérias objeto da reunião, solicito ao secretário da mesa que proceda... Toninho, licença. Pois não. Posso pedir... desculpa, eu percebi aqui na sua fala. De acordo com o regimento, artigo 27, parágrafo 2º, eu queria pedir a inclusão do projeto 60. É o 60. 60. O artigo 27 do regimento interno, parágrafo 2º. Então, você está fazendo requerimento de inclusão de projeto. Inclusão de projeto, número requerimento 60. verbal.
Já está votado nas comissões? Sim. Ninho. Esse projeto, o antigo 40, antes que fosse discutido, presidente, eu queria que se fizesse a leitura de um pedido que eu fiz, fazendo favor. Pedido do vereador. Esse 40 não, esse seria o projeto atual. 60. Ok. Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura do 40 e do 60. E, posteriormente... A comentação que ele está apresentando do 40 e do 60, presidente? Não, do 60. Porque não, você falou aí 40, o 40 já é matéria vencida. Então, mas se tiver questionamento de 60. 40 aí, não tem pertinência, não. Não, 60. É do 60. Porque o 40 já é matéria vencida, vereador, porque o projeto nem se encontra mais na casa. Do 60 e, posteriormente, votação do requerimento. Pois não. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Enzo Rodrigues de Faria, vereador da Câmara Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições, venha à presença de Vossa Excelência para requerer a anulação da deliberação em reunião de comissão do projeto de lei número 60 de 2019, que autoriza a mudança de categoria de parte do empreendimento residencial Boa Vista de loteamento para o condomínio fechado, que afrontou as disposições regimentais e a atuação parlamentar quanto à tramitação, conforme pontuamos a seguinte. 1. O projeto de lei 60 de 2019 foi protocolado em 5 de julho de 2019 e traz em seu bojo as mesmas disposições do projeto de lei número 40 de 2019, retirado pelo Poder Executivo em 26 de julho de 2019. Ocorre, como é sabido por essa presidência, o teor de projeto trouxe dúvidas a este vereador, que solicitou informações técnicas quanto às disposições dele, contidas por ocasião... gente, fica difícil. Da tramitação da proposta anteriormente apresentada, com o pedido da disponibilização em cópias do projeto de autorização do loteamento e ainda com a solicitação oficial de informações técnicas ao que tange a regulamentação do empreendimento. 2. Em face dos pedidos apresentados por este vereador, o Poder Executivo tratou de retirá-lo em sequência e reapresentou com vistas a dar andamento à sua proposta. Contudo, a Câmara Municipal, em período de recesso parlamentar, não deliberaria a matéria. 3. Na primeira semana de recesso, em face dos projetos que dispunham sobre a recomposição dos servidores municipais, foi convocada uma reunião extraordinária com o objetivo de deliberar a matéria certa, mesmo havendo sido acordado que qualquer reunião seria comunicada aos vereadores que já tinham manifestado outros compromissos que impediriam a presença daquela semana. Para maior surpresa, ao retornar das atividades após o recesso, foi colocada a realização da reunião para deliberar sobre o projeto das matérias, inclusive sobre o referido projeto de lei número 60 de 2019. Havia sido deliberado em reunião de comissões, em claro desrespeito à atuação dos vereadores, sendo invocado, portanto, o disposto do inciso 2º do artigo 120 do Regimento Interno, qual seja, artigo 120, a reunião de comissões destinada à audiência pública em região do município será convocada com antecedência mínima de 24 horas. Inciso 2º, a inclusão da matéria nova na pauta publicada depende da aprovação da maioria dos membros da comissão. Ocorre que o disposto no artigo 120 se refere à reunião de comissões destinada à audiência pública. Nesse sentido, o inciso 2º do artigo não remete à inclusão de matérias em reuniões de comissões destinadas a outras finalidades. Outro sim, temos que, por analogia, a reunião de comissões para deliberar sobre matéria de reuniões extraordinárias. Deve-se ater-se ao objeto da convocação, sobretudo em períodos de recesso, quando já era sabido
pela presidência a impossibilidade da presença de todos os vereadores que comunicaram o assunto de compromisso fora do âmbito municipal. 5. Apontamos má-fé no requerimento da inclusão da matéria na reunião de comissões pela requerente. 1. Pelo exposto anteriormente, quando se utilizou o dispositivo que não se aplicaria àquela situação. A 2, pelo fato de ser uma reunião tumultuada, conforme demonstram as gravações em que também apresentou-se em deliberar. Apenas invocou a inclusão do projeto número 60 de 2019, sem ler nem ao menos a emenda do referido. Dessa forma, nem o teor das disposições. Os demais parlamentares, no calor da reunião, foram induzidos ao erro. 6. O projeto de referência foi deliberado, como dito anteriormente, sem a simples leitura do seu teor. Muito pior, não havia parecer jurídico quanto à sua legalidade e inconstitucionalidade. Ora, senhor presidente, é claro, o atropelo aos costumes e regras regimentais que rezam a atuação do legislativo, que nos induz a que existem outros interesses que levam a acelerar a tramitação. 7. Também é necessária a observância de que o empreendedor vem realizando obras de fechamento do loteamento sem a devida aprovação do projeto que autoriza sua transformação em condomínio. Mais uma vez, reforça a tese do eventual conluio para aprovação de proposta, ao qual faz necessária a imediata autuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, para que realize fiscalização dos locais que sejam tomadas as providências quanto à ilegalidade para providências. Por todo esse esforço, observamos os ritos regimentais dessa Casa Legislativa, o respeito ao exercício do mandato parlamentar e a observância aos praxes das atividades requer a anulação de deliberação de comissões quanto ao projeto número 60 de 2019. A suspensão de sua tramitação até que haja a manifestação da assessoria jurídica e consequente despacho de presidência nesse expediente, sob pena ajuizada de devida ação judicial por providências contra os vícios e procedimentos apontados. Brumadinho, 8 de agosto, Anderson Rodrigo de Faria, vereador. Pois não. Eu respeito o posicionamento do vereador, só que é o seguinte, não houve má-fé da minha parte, porque antes de eu pedir a inclusão do projeto, eu consultei a assessoria jurídica dessa casa, que hoje está presente, por sorte, ele que está presente, e ele falou comigo que incluir o projeto nas comissões pode, porque todo projeto, se ele tiver parecer e todos os vereadores das comissões estiverem presentes e concordarem em apreciar o projeto, poderia ser. Então, assim, a questão eu até concordei na hora que o presidente não quis colocar em votação no plenário, porque tinha uma pauta específica, mas eu não fiz nada que não teve a orientação jurídica dessa casa para que isso acontecesse. Por quê? Porque senão dá a entender nada contra, né, a questão, mas que eu agi, né, de má fé ou que eu fiz isso na minha cabeça. Não, o regimento interno ele prevê isso. A assessoria jurídica, na hora que eu pedi para ele orientou que ok, que eu poderia fazer isso, e foi feito. E, como sempre aconteceu nessa casa, soberanamente todos os vereadores concordaram em incluir o projeto em pauta. Agora, questão de como vai administrar isso aqui dentro, aí é uma questão também da Câmara. Mas peço, na hora que a assessoria for avaliar, que tenha o bom senso de analisar da forma que eu fui orientada. Porque senão fica muito contraditório falar uma coisa, orientar, e tinha outros vereadores do meu lado que escutaram, Renata, Barrão, que foi isso que aconteceu. Então, respeito o vereador, mas só estou colocando a posição para não entender que eu tive agido de má fé. Eu queria ouvir a assessoria jurídica, doutor Henrique, por favor. Ô, doutor Henrique, antes de você falar, eu só queria falar que era uma reunião extraordinária, onde que o artigo 120 fala o contrário. Você poderia falar sobre o artigo também 120, que fala audiência pública? Sim. Em primeiro lugar, a primeira questão que tem que ser analisada, realmente era uma reunião extraordinária. Isso é prerrogativa do presidente convocar. Ele pode, por
prerrogativa prevista no regimento interno, ele pode convocar isso a qualquer momento por interesse público ou por outros motivos. Então, foi o que foi feito. Aquela pauta havia alguns projetos de relevância, né, para o município. Então, eu entendo que a reunião ocorreu de forma adequada e de acordo com as normas aí da casa. Com relação à comissão em si, realmente esse projeto era uma matéria estranha à pauta, mas analisando esse artigo 120 e principalmente seu parágrafo 2º, esse parágrafo 2º ele consta na parte das disposições gerais das comissões. Se você prestar atenção aí no regimento interno, ele está lá, das disposições gerais, ele não está alocado em um setor específico. E com relação às demais reuniões de comissão, tirando a de audiência pública, não há vedação regimental para que esse ato que ocorreu nessa reunião de inclusão para apreciação na comissão de matéria estranha pudesse ocorrer. Não há vedação. Então, o que eu fiz? Eu interpretei esse artigo de uma forma, por analogia até, e por não inexistir vedação no próprio regimento, eu entendi que seria possível a apreciação e deliberação desse projeto 60 naquele dia, naquela comissão. Mas vetei a inclusão na reunião para votação, por ser matéria estranha. Mas acabei que eu autorizei na comissão especificamente, né? Então, eu mantenho esse posicionamento, né? Eu não vejo assim que houve nenhum desrespeito ao regimento interno da casa pelo fato de não haver vedação expressa, tanto regimental quanto legal, né? E há essa autorização, ainda que conste esse parágrafo depois de um artigo que trate de audiência pública, mas eu entendi que, pelo fato de ele constar nas disposições gerais, eu entendi que ele pode ser aplicado para as outras reuniões. Feito a leitura e não ter o parecer no momento. Eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho. O parecer jurídico, ele já consta, ele foi feito depois realmente, e deu por favorável a tramitação. Não tem problema nenhum. O parecer, além disso, ele é opinativo, né? Vocês não são vinculados ao nosso parecer. O nosso parecer, ele opina pela regularidade ou não, se está de acordo com a Constituição ou não, se está tudo ok, de acordo com a técnica e a norma legal, né? Esse caso está. Hoje mesmo foram votados alguns projetos aí que nós realmente opinamos contra, né? Mas a casa, no uso de suas atribuições, decidiu levar adiante. Então, eu entendo que isso aí também não é um vício que contamina esse procedimento, né? E com relação à leitura, é uma formalidade, mas eu entendo que, pelo fato dos demais componentes das comissões, né? Naquele dia, todos concordaram com a inclusão, então eu acho que isso aí supre eventual alegação de vício de falta de leitura. Tá? Obrigado. Sanadas as dúvidas levantadas pelo vereador Enerson, vamos passar à votação do requerimento verbal feita pelo vereador Max, chamando ao mesmo artigo 27, parágrafo 1º. Os senhores vereadores que estiverem de acordo com a inclusão do projeto 60 na pauta, fiquem como estão. Aprovado o requerimento do vereador Max por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos favoráveis e 2 contra. Ô, presidente, pois não. O mesmo artigo 27, que pede para incluir, também no inciso 2º, fala que ele entra na reunião seguinte, né? Queria confirmar com o assessor. Por favor, doutor Henrique.
Vamos fazer a coisa da forma legal e bem clara. Para não haver mais dúvidas com relação a esse projeto 60, né? Ele pode, a requerimento do vereador, ele está fora da ordem do dia, da pauta de hoje. Mas esse artigo 27, ele autoriza para que qualquer vereador faça o requerimento de inclusão, não é? Como esse projeto é de autoria do Executivo, ele tem que ser submetido, esse pedido de inclusão, ele tem que ser submetido a plenário. E, se aprovado por maioria absoluta, ele vai ser incluído na pauta seguinte. Ele não pode ser votado hoje. Ele vai ser incluído na pauta da próxima reunião. É o que consta no parágrafo 2º do artigo 27 do regimento. Obrigado. Está esclarecido? Então, para deixar bem claro, o projeto 60 já está incluído na pauta da próxima reunião ordinária ou, né, a que houver. Encerrada a deliberação sobre a matéria objeto da reunião, solicito a secretária da mesa que proceda a chamada dos senhores vereadores. Pois não. Oi? Pois não. Você quer reler? Não, pode tirar xerox ali para você. Pois não. Nós vamos colocar no site, tá? Ok? 5. Apontamos má-fé do requerimento da inclusão da matéria na reunião de comissões pela requerente. 1. Pelo exposto anteriormente, quando se utilizou de dispositivo que não se aplicaria àquela situação. A 2, pelo fato de ser uma reunião tumultuada, conforme demonstram as gravações, e que também apresentou-se em deliberar. Apenas invocou a inclusão do projeto de lei número 60 de 2019, sem ler nem ao menos a emenda do referido. Desta forma, nem o teor de suas disposições. Ademais, os demais parlamentares, no calor da reunião, foram induzidos ao erro. Renata. Eu sempre acho que aqui está tudo assim, muito, muito confuso. Cada dia pode uma coisa, cada dia de um jeito. Eu queria que a assessoria manifestasse, porque várias vezes já foi pedido inclusão em pauta e foi votado no mesmo dia. Por que está tendo essa discussão aí de não poder incluir? Não, Renata, eu não vejo discussão. Não, só isso. Não, mas eu ler quero o saber. artigo 27, seu parágrafo 2º. Pois é, mas por que toda ele é vez muito faz claro. e vai continuar como o próprio advogado falou nessa novela? Pois é, porque o que adiantou o requerimento Barrão, então? Nada. Fazer hora com a cara dos outros. Pois não. Vereadora Renata, o que está sendo seguido aqui hoje é o regimento interno, é o que está disposto expressamente no artigo 27, parágrafo 2º. Né? A gente não pode abrir... você falou que já houve exceções a esse artigo. Não. Olha só. Na última reunião não era matéria estranha. Aquela matéria, o projeto 63, você está se referindo a ele, né? Esse projeto 63, que saiu com vista, depois voltou a pedido do vereador Max Barrão, eu autorizei a inclusão dele porque ele não era matéria estranha, ele já estava na pauta antes, né? Então é outra coisa, e era uma reunião extraordinária. Então são questões diferentes. No caso hoje aqui, o que está sendo seguido é o que está no regimento interno. Não, com todo respeito, eu não concordo com você não tem que discutir, porque nós somos vereadores, né? Então, a assessoria está aqui para dar parecer, que parece de acordo com a conveniência do momento. Bom, vereador Renato, essa presidência aqui está entendendo que
De certa forma, a senhora está levantando algum falso à minha condução dos trabalhos, né? Eu espero que eu não esteja entendendo dessa maneira. Senhor presidente, não quanto ao senhor, e sim quanto às manifestações da assessoria, que sempre deixa a gente confusa. Não é a primeira vez. A assessoria foi contratada por essa presidência. Para atender a Câmara Municipal, e não somente a presidência. E eu tenho essa consciência e durmo todos os dias muito tranquilo, que atende a todos. Caio, por favor. Chamada final. Antônio Sérgio Santos Vieira. Presente. Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga. Presente. Flávio Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Flávio Miranda Carvalho. Presente. Anderson Rodrigues de Faria. Presente. Ideraldo Rogério Santana. Presente. Ivan Antônio Ferreira. Presente. Maximiliano Franco Maciel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiras de Soares. Presente. Roberto César de Oliveira Azevedo. Presente. Valcir Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente reunião, agradecendo a todos pela presença nesta casa, bem como aos 786 internautas que nos acompanharam pelo site e Facebook. Lembrando que a gravação dessa reunião estará disponível no site da Câmara. Boa noite a todos.